monstros tentaculares, seres de outras eras, entidades subaquáticas. O que Howard Phillips Lovecraft fez para que suas obras ganhassem tanto sucesso? Centenas de adaptações ainda no século XX, muitas tantas outras no século XXI. Hoje é difícil até separar uma obra da ficção fantástica que não tenha plena influência de seus monstros e lendas, sua mente perturbada, suas criações demoníacas e um livro proibido. Para você que não conhece ainda Howard Phillips Lovecraft, como eu não conhecia há poucos anos, essa é uma ótima obra para começar. Venha comigo. Você vai conhecer os mistérios fantásticos de um ser abominável chamado Dagon. Pessoal, antes de tudo, esse é um projeto de democratização do acesso à literatura universal. E como é universal, todos têm direito, ou deveriam ter pelo menos. Eu venho contando histórias há alguns anos e já passamos dos 700 contos narrados. Eu coloco todo o meu amor nesse projeto, de coração. Mas ele não estaria no ar se não fossem nossos colaboradores do Apoia-se e aqueles que esporadicamente nos ajudam no Pix. Muito obrigado, de verdade. O Giordano, Samuel, o Vini Oliveira, meu amigo há anos, a Yali, o Nestor, o Giliade, o Júlio Teixeira, o Marlon, o Bruno Queiroz, o Fabrício, o Cássio, o Aurélio, o Paulo Teles, o Denis, o Massarrito, o Ernesto, o Vitor Vitório, a Silvano, o Ricardo Mendes, o Léo Garcia e também no Pix, o Caio Barros, meu grande amigo, o Lorival, o Heitor, o Cássio, o Wellington, o Emerson, o Isaac, Maria José, Ezequiel, a grande artista, o Eric, o Fernando e o Garofalo. Muito obrigado a todos vocês. Cada apoio, que seja de R$5, ajuda mais um conto ser narrado. E essas histórias não só auxiliam aqueles que estão dirigindo, treinam ou ouvem no ônibus. Elas também estão presentes nas escolas, em ONGs e lugares de apoio a quem perdeu a visão. Muito obrigado, pessoal. E vamos ao conto. Escrevo isso debaixo de uma tensão mental considerável, já que esta noite poderei não mais estar vivo, sem um centavo, e no final do meu suprimento da droga que só ela consegue tornar a minha vida tolerável. Já não consigo suportar a tortura e irei atirar-me dessa janela de sótão na rua esquálida lá embaixo. Não pensem que a minha dependência da morfina tenha me tornado um fraco ou degenerado. Quando houverem lido estas páginas rabiscadas às pressas, poderão imaginar, mesmo sem nunca perceber plenamente, porque preciso de um entendimento ou da morte. Foi num dos trechos mais abertos e pouco frequentados do vasto Pacífico que o paquete onde eu era comissário de bordo foi capturado pelo vaso de guerra alemão. A Grande Guerra estava então em seu início, e as forças marítimas do bárbaro ainda não haviam mergulhado por completo em sua posterior degradação. Sendo assim, nossa embarcação foi tomada como legítima presa, enquanto nós, membros de sua tripulação, fomos tratados com toda a equidade e consideração que nos eram devidas como prisioneiros navais. Era tão liberal de fato a disciplina de nossos captores que 5 dias depois de nos tomarem, consegui escapar, sozinho, num pequeno barco equipado com água e provisões, para muito tempo. Quando enfim me vi livre e à deriva, não tinha muita noção de minha localização. Como nunca havia sido um navegador experiente, eu só podia imaginar, muito vagamente, pelo sol e as estrelas, que estava indo um pouco ao sul do Equador. Da latitude eu nada sabia, e não havia ilha e nem linha costeira à vista. O tempo manteve-se firme
e durante dias sem conta eu vaguei sem destino, debaixo de um sol escaldante, esperando a passagem de algum navio ou ser atirado às praias de alguma terra habitável. Mas não surgiu navio nem terra. E eu comecei a me desesperar em minha solidão sobre a ondulante vastidão do interminável azul. A mudança aconteceu enquanto eu dormia. Seus detalhes eu jamais saberei, pois embora agitado e povoado de sonhos, tive um sono contínuo. Quando afinal despertei, descobri-me meio tragado pela extensão lamacenta de um infernal lodo negro que se estendia à minha volta em monótonas ondulações até onde a minha vista alcançava, e onde, a certa distância, estava enterrado o meu barco. Embora se possa perfeitamente imaginar que minha primeira sensação seria de espanto com uma transformação tão prodigiosa e inesperada de cenário, eu, na verdade, fiquei mais horrorizado do que espantado, pois havia no ar e no solo putrefato um caráter sinistro que me arrepiou até o âmago do meu ser. A região toda fedia, com as carcaças de peixes apodrecidos e outras coisas menos descritíveis que eu vi projetadas da lama abjeta da interminável planície. Talvez eu não devesse esperar transmitir em meras palavras a indizível repugnância que pode existir num silêncio absoluto e numa imensidão estéril. Não havia nada ao alcance do ouvido e da visão, salvo uma vasta extensão de lodo preto. Mas ainda assim o caráter absoluto do silêncio e a homogeneidade da paisagem me oprimiram com aquele medo nauseante. O sol ardia no alto de um céu sem nuvens que me parecia quase negro em sua impiedade, como se refletisse o pântano escuro que tinha embaixo dos meus pés. Arrastando-me para dentro do barco encalhado, percebi que apenas uma teoria poderia explicar a minha situação. Por algum tipo de erupção vulcânica sem precedentes, parte do leito do oceano devia ter sido impelida para a superfície, expondo regiões que, duramente incontáveis milhões de anos, ficaram submersas debaixo das profundezas aquáticas imensuráveis. Era tão grande a extensão da nova terra que se elevara por baixo de mim que não consegui captar o mais tênue ruído do oceano. Por mais que eu forçasse os ouvidos, era puro silêncio. Também não havia qualquer ave marinha para pilhar as coisas mortas. Durante muitas horas, eu fiquei sentado, pensando e ruminando no barco que estava caindo de lado e produzia um pouco de sombra à medida que o sol ia seguindo seu curso no céu. Com o avanço do dia, o chão foi ficando menos pegajoso, indicando que ficaria seco o bastante para permitir que se andasse sobre ele dentro de pouco tempo. Dormi muito pouco naquela noite, e no dia seguinte preparei um farnel com água e comida para uma excursão terrestre em busca do mar desaparecido e de um possível resgate. Na terceira manhã, verifiquei que o solo já estava bem seco e permitiria que se caminhasse sem problemas sobre ele. O cheiro do peixe era enlouquecedor, mas eu estava concentrado demais em coisas mais sérias para me importar com desgraça tão pequena. E parti ousadamente para o destino incerto. Caminhei a duras penas durante o dia todo na direção oeste, guiado por um outeiro distante que se destacava em altura dos outros que existiam no deserto acidentado. Acampei naquela noite e no dia seguinte segui avançando para o outeiro. Embora aquele objeto parecesse estar a pouca coisa mais perto do que da primeira vez que o vira,
Na quarta noite, atingi a base do monte, que se mostrou muito mais alto do que parecera à distância. Um vale interposto destacava seu perfil da superfície geral. Exausto demais para subir, acabei dormindo à sombra da colina. Eu não entendo por que meus sonhos foram tão agitados naquela noite. Mas antes da curva fantasticamente acentuada da lua minguante ter se erguido muito alto acima do lado oriental da planície, acordei suando frio, decidido a não me deixar adormecer de novo. As visões como as que havia tido eram demais para suportá-las de novo. Sob o brilho do luar, percebi como foram insensatas as minhas caminhadas diurnas. Sem o ardor do sol escaldante, minha jornada teria me custado menos energia. Agora, enfim, eu me sentia perfeitamente capaz de realizar a escalada que me havia intimidado ao entardecer. Apanhei então o farnel e encaminhei-me para a crista da elevação. Já tive a oportunidade de mencionar que a monotonia constante da planície ondulada era-me uma fonte de impreciso horror, mas creio que meu horror ficou maior quando alcancei o cume do monte e olhei para o outro lado, para um imenso vale ou canhão cujos recessos negros a lua ainda não se havia erguido o suficiente para iluminar. Senti-me no limiar do mundo, olhando por sobre a borda para um caos insondável de escuridão perpétua. Em meio ao meu terror, perpassaram curiosas reminiscências do paraíso perdido e da tenebrosa ascensão de Satã pelos reinos informes das trevas. À medida que a lua foi subindo no céu, pude notar que as encostas do vale não eram tão perpendiculares quanto eu imaginava. Saliências e afloramentos de rocha forneciam apoios perfeitos para uma descida, além de que, cerca de 30 metros abaixo, o declive tornava-se bastante ameno. Impelido por um impulso que não consigo precisar, fui descendo com dificuldade pelas rochas até parar na encosta menos íngreme abaixo, de onde eu fitei as profundezas estígias onde nenhuma luz jamais penetrara. E de repente, minha atenção foi atraída por um objeto enorme e singular na vertente oposta, erguendo-se abruptamente a cerca de 100 jardas à minha frente. Um objeto de brilho esbranquiçado sob os raios da lua ascendente. De início, imaginei que se tratasse de uma simples rocha gigantesca, mas estava pouco consciente de que seu contorno e sua posição não eram uma obra puramente natural. Um exame mais de perto encheu-me de sensações que eu não consigo exprimir, pois, apesar de seu tamanho imenso e sua posição num abismo que ficara escondido no fundo do mar desde a juventude do mundo, eu percebi que o estranho objeto era um monólito bem moldado, cujo vulto maciço havia conhecido o artesanato humano e talvez a adoração de criaturas vivas e pensantes. Pasmo e completamente assustado, mas não sem um certo frêmito de prazer daquele cientista que talvez eu fora um dia, ou quem sabe um arqueólogo. Examinei com maior atenção o meu entorno. A lua, agora perto do zênite, brilhava intensamente, misteriosamente, sobre os penhascos abissais que ladeavam o abismo, revelando um extenso curso d'água que corria sinuoso em seu fundo até se perder de vista em ambas as direções, e quase lambia meus pés enquanto eu estava ali, parado na encosta. Do outro lado do vale, as leves ondulações da água roçavam a base do ciclópeo monólito, sob cuja superfície eu podia agora distinguir inscrições e entalhes toscos. A escrita estava em um sistema de hieróglifos que eu não conhecia,
e que era diferente de tudo o que eu já vira em livros, consistindo em sua maior parte de símbolos aquáticos estilizados, como peixes, enguias, polvos, crustáceos, moluscos, baleias, coisas assim. Era patente que diversos caracteres representavam coisas marinhas, muito desconhecidas do mundo moderno, mas cujas formas em decomposição eu havia observado na planície erguida do oceano. Foram os entalhes decorativos, porém, que mais me extasiaram. Havia um arranjo de baixos relevos, bem visível acima da água interposta por conta de seu enorme tamanho, cuja temática teria provocado a inveja de Doré. Imagino que aquelas coisas deviam supostamente ilustrar pessoas, ao menos um certo tipo de pessoas. Embora as criaturas fossem mostradas divertindo-se como peixes nas águas de alguma gruta marinha ou venerando algum santuário em forma de monólito, também ao que tudo indica submerso. De seus rostos e formas, não ouso falar com detalhes. Sua mera lembrança me deixa aturdido. De um grotesco além da imaginação de Allan Poe ou de um Bulwer, tinham um perfil infernalmente humano, apesar das mãos e pés palmados, dos lábios chocantemente largos e flácidos, dos olhos saltados e vítreos, e outras feições ainda menos agradáveis de se lembrar. O curioso é que pareciam ter sido cinzelados, muito fora de proporção em relação ao cenário, pois uma das criaturas era mostrada no alto de matar uma baleia, representada por um tamanho um pouco maior que o seu, mas naquele momento eu achei que eram apenas os deuses imaginários de alguma tribo primitiva, navegante e pescadora. Alguma tribo cujos derradeiros descendentes teriam perecido muitas eras antes do primeiro ancestral do homem de Piltdown ou de algum Neandertal haver nascido. Extasiado diante daquele inesperado vislumbre de um passado além da imaginação do mais ousado antropólogo, eu fiquei ali cismando, enquanto a lua provocava curiosos reflexos no palácio do canal à minha frente. E então, de repente, eu a vi, com uma leve agitação para indicar sua subida à superfície. A coisa emergiu para fora das águas escuras, enorme, polifêmica e repugnante. Ela disparou como um monstro fabuloso, de um pesadelo para o monólito, ao redor do qual arrojou seus gigantescos braços escamosos, enquanto inclinava a cabeça horripilante, produzindo sons ritmados. Pensei ter enlouquecido, então, de minha subida frenética da encosta e do penhasco, de minha delirante jornada de volta para o barco encalhado, pouco me recordo. Creio que cantei muito e ri como um louco quando era incapaz de cantar. Tenho vagas recordações de uma grande tempestade, algum tempo depois de alcançar o barco. Lembrando daquela entidade, daquele ser repugnante, escamoso, em cima do monólito, seus gigantescos braços, a sua cabeça horripilante e os sons ritmados, terríveis. Bem, de qualquer forma, sei que ouvi o ribombar de trovões e outros ruídos que a natureza produz somente em seus humores mais terríveis. Quando saí das trevas, estava num hospital de São Francisco, para onde fora levado pelo capitão de um navio americano, que me recolhera em meu barco no meio do oceano. Em meu delírio falei muito, mas descobri que não deram muita atenção às minhas palavras. Meus salvadores não sabiam nada a respeito de alguma terra que houvesse aflorado no Pacífico,
E eu não julguei necessário insistir em algo em que sabia que eles não poderiam acreditar. Procurei certa vez um famoso etnólogo e o diverti com perguntas curiosas sobre a antiga lenda filistina de Dagon, o deus peixe. Mas percebendo logo que ele era um racionalista incorrigível, não insisti nas perguntas. E é durante a noite, especialmente quando a lua está muito curva e minguante, que eu vejo a coisa. Bem, eu tentei a morfina, mas a droga deu-me apenas um alívio temporário e acabou me arrastando para suas garras como um escravo sem esperança. Sim, tendo escrito um relato completo para a informação ou a desdenhosa diversão daqueles que são meus semelhantes, agora pretendo acabar com tudo. Muitas vezes me pergunto se tudo não teria passado de pura fantasmagoria, uma simples fantasia febril enquanto eu jazia, castigado pelo sol delirante, naquele barco descoberto depois de minha fuga do vaso de guerra alemão. Isso eu me pergunto, mas sempre me vem uma visão terrivelmente pavorosa em resposta. Não consigo pensar no mar profundo sem estremecer com as coisas inomináveis que podem, neste exato momento, estar se arrastando e espojando-se em seu leito lamacento, adorando seus antigos ídolos de pedra e cinzelando a sua própria e detestável semelhança em obeliscos, todos submarinos, de granito encharcado. Eu sonho com um dia em que elas poderão ascender acima dos vagalhões para se arrastar para o fundo, com suas garras fétidas, os remanescentes de uma humanidade debilitada, exaurida pela guerra. O dia em que a terra poderia afundar e o escuro leito do oceano se erguer em meio a um pandemônio universal. O fim está próximo. Ouça. O fim está próximo. Eu mesmo consigo ouvir um ruído à porta, como se um imenso corpo viscoso a estivesse forçando. O fim está próximo. Ele não vai me encontrar. Não. Meu Deus, não. Aquela mão, a janela, H.P. Lovecraft. Olá, meus caros amigos. Aqui quem fala é o seu amigo narrador Marcelo Fávaro. Eu resolvi narrar novamente o Dagon, porque já fazia alguns anos que não o fazia. Conseguirei agora com uma qualidade de som um pouquinho melhor e resolvi trazer de novo esse ponto. Onde será que ele estava no oceano? Será que ele estava no Ponto Nemo? Vocês conhecem o Ponto Nemo? Ele fica bem no meio do Pacífico. É o polo da inacessibilidade do Pacífico. É o local mais distante de qualquer continente ou ilha de todo o planeta Terra, seja ela habitada ou não. É um ponto no meio do nada, bem no meio do Oceano Pacífico. Bom, o Ponto Nemo ganhou esse nome graças ao Capitão Nemo. Para você ver que às vezes a vida real se influencia muito da literatura, e não só o contrário. O Capitão Nemo era um anti-herói do romance 20.000 Léguas Submarinas, do Júlio Verne. Além disso, Nemo em latim significa ninguém. Incrível, né? Ninguém. O Capitão Ninguém.
Um ponto onde não tem ninguém. Para vocês terem uma ideia, os cientistas e especialistas procuraram por várias décadas um ponto de maior inacessibilidade do planeta. A ideia era saber qual é o local mais difícil de se chegar. E foi então que, somente em 1992, o engenheiro e pesquisador croata-canadense, ele se chama... eu vou soletrar para vocês, Hrvoje, Vroj Lukatela, utilizando-se de coordenadas geográficas e espaciais, calculou o lugar mais isolado da Terra. E por que eu lembrei disso? Não sei. A história se passa em qualquer ponto do Oceano Pacífico. E é claro que Lovecraft ainda não tinha essas coordenadas. Para você ter uma ideia, o ser humano que passa mais próximo do ponto Nemo, se você estiver perdido por lá, é a base espacial, né? O ISS. Agora, se a gente for procurar por Dagon, o deus Dagon, ele é venerado pelos filisteus, ou o povo de Canaã, com o nome de Dagon ou de Dagantakala. Eu acho que o conto ia ficar muito mais legal se tivesse esse nome. Vocês concordam comigo? Dagantakala, com K. Casado com Shala, este deus fazia com que as plantas crescessem e julgava aqueles que morriam, reinando no mundo subterrâneo. De acordo com a Bíblia, quando os filisteus capturaram a Arca da Aliança, colocaram-na no templo de Dagon em Asdod, ou Ashdod. É uma cidade de Israel. Agora, se voltarmos ao escritor, o Lovecraft, vamos encontrar Dagon numa posição de peça-chave nos contos da fictícia cidade de Innsmouth, como descrito no conto A Sombra sobre Innsmouth, que eu narrei aqui no canal. Sim, eu narrei, fiquei semanas narrando esse conto. Ele abre a literatura do Lovecraft. Foi um dos primeiros contos escritos dele e o primeiro a ser publicado. Agora que você ouviu a primeira história desse grande escritor, que você vai descobrir depois que tem muitos defeitos, principalmente em relação ao seu caráter. Mas eu narro aqui histórias. E quando a história, a base dela, não está chamuscada pelo caráter do autor, cabe a mim apenas narrar. Agora que você ouviu Dagon, talvez vá se divertir com um outro conto dele muito importante, para continuar sua caminhada pelos mistérios do submundo aquático de Lovecraft. É o chamado de Cthulhu. A arte que eu usei neste conto foi me enviada pelo grande artista chamado Gealisson Oliveira. Você pode apreciar outras obras dele no Instagram pessoal do artista, @Gealisson_arts. O Gealisson é com Y, tá bom? Caso queira ajudar o canal, ouça também os contos autorais. Você pode começar pela Encruzilhada das Almas, também influenciada pelos contos do Lovecraft, e pela saga da Funerária do Rock. Muito obrigado e até a próxima.